Diz assim a palavra de Deus, olha só. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se para cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Esse versículo aqui é o versículo chave para a gente, tá? Então, olha só. Ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Fala assim, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram, mas das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Amém? Senhor Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor venha ministrar os nossos corações, venha ministrar as nossas vidas, nos dá a revelação, nos dá a sabedoria daquilo, Senhor Deus, que o Senhor quer para a gente nessa manhã. Senhor, eu peço para que estejamos, Senhor, atentos, nossos corações, Senhor, atentos àquilo que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, mais uma vez o versículo 7, ele diz: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Bom, hoje eu quero convidar você a refletir como que a gente está recebendo Cristo. Como que a gente está recebendo Cristo nas nossas vidas, como que nós estamos tratando, Cristo nas nossas vidas, como que nós estamos buscando Cristo nas nossas vidas. E o Natal, ele é
para muitos, é a melhor época do ano. É um tempo que as pessoas, elas lembram do amor de Deus quando Jesus foi enviado ao mundo para salvar a humanidade. No Natal, famílias se reúnem, né? Comidas especiais enchem as mesas. Então, a gente pensa no cardápio, luzes, né? A gente vê na época de Natal muitas luzes, presentes, canções de Natal, e tudo aponta para uma celebração. Uma celebração que nos leva a refletir sobre o verdadeiro significado da data. Qual que é o verdadeiro significado da data? Mas a gente sabe que no Natal também nem todos sentem alegria pelo Natal. Algumas pessoas, né, para alguns o Natal ele traz solidão, para outros saudade ou até mesmo tristeza. Pessoas às vezes sentem a falta, né, de entes queridos, pessoas que faziam parte dos seus natais, né, e as pessoas então sentem a falta delas. Outras lamentam porque não podem dar presentes como gostariam, né? Acha, não, tem que dar presente. E a gente acha que esse é o foco do Natal. Muitos, às vezes, enfrentam o excesso de gastos, né? Começam a gastar demais por causa do Natal. Ou, às vezes, mesmo a gente sente arrependimento por coisas que nós fizemos durante o ano, atitudes que nós tivemos. Então, Natal não é festa para todo mundo. Na igreja, o Natal já vira uma celebração, né? Uma celebração cheia de significado. Não importa a data exata do nascimento de Jesus. A gente sabe que não foi no dia 25 de dezembro. Mas foi colocada essa data e a gente então comemora essa data como o nascimento de Jesus. Mas para a gente não importa a data. O que importa, irmãos, é o amor de Deus. O que importa é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores e para oferecer esperança para a gente. Então, o que a gente faz como igreja no Natal? Nós cantamos hinos, nós pregamos sermões, nós ensinamos sobre o nascimento de Jesus e, claro, nós temos alguns monólogos, né? Peças teatrais. E essas apresentações, elas falam do Evangelho. E entre tantas cenas que a gente vê sobre o Natal, o presépio é o que costuma brilhar mais, né? É o que mais a gente vê em muitos lugares. Se podemos falar alguma coisa fora o Papai Noel que colocam por aí, né? Tem mais Papai Noel do que presépio, eu acho. Mas eles colocam então o presépio que costuma também brilhar no meio do Evangelho, né? O presépio tem lá Maria, José. Eles colocam o menino Jesus na manjedoura. Uma estrela costuma iluminar o cenário, né? Aquele cenário humilde, de humildade ali. Os pastores e os anjos aparecem também. E, por que não também, os magos? Apesar da gente saber que na noite que Jesus nasceu, os 3 magos não apareceram lá. Segundo que a Bíblia mostra para a gente, 2 anos e meio depois eles chegaram até Jesus. Jesus tinha por volta de 2 anos de idade. Tanto que, isso aqui é só para você ver, porque às vezes a gente vai vendo cenas e a gente vai pensando, em vez da gente ler a Bíblia, a gente olha as imagens que as mídias dão para a gente, até mesmo as igrejas dão, né? E colocam aquilo ali. E aí você fica pensando, os 3 reis magos, eles estavam lá e não estavam. Entendeu? Então, nesse tempo, eles estavam saindo para ir encontrar Jesus, seguindo uma estrela, né? E tanto é isso que o rei, quando ele fica sabendo que tem mais um rei na cidade, ele pega, então, ele começa manda o exército dele matar crianças até 2 anos de idade, certo? Então, essa é a prova
de que Jesus, ele não tinha ali naquela noite do nascimento, não tinha ali os reis magos. Mas falando ainda do presépio, ainda aí que a gente encontra mais. A gente também vê animais, né? Então o presépio ele é simples, mas o presépio ele é cheio de significado. Ele aponta para a encarnação. Deus, na sua graça, escolheu se fazer carne. Ele escolheu descer do céu. Ele escolheu viver em forma humana. Um caminho de humildade para trazer a salvação. Sabe? E ele declara o seu amor através da entrega de Jesus. Celebrar um Natal, então, é celebrar esse grande presente. É celebrar Jesus. E é isso que a gente devia de fazer no Natal. Só que quando a gente observa essa coisa do Natal, algo mais profundo ainda devia tocar o nosso coração. A imagem, essa imagem do presépio, de José, Maria, todos ali, né, que lembram o amor de Deus, a sua vinda para morrer no nosso lugar, do preço que foi pago pela salvação, também mostra para a gente um problema. Não se trata apenas de como esse presépio é apresentado, nem dos trajes, da mensagem encenada. O problema está em quem não aparece nela. Quem não aparece nesse presépio. Então eu queria que você pensasse um pouco comigo. Todos no presépio, eles são retratados como adoradores de Jesus. Todos no presépio. Posso continuar pregando ou você quer que eu pare para... Então acho que dá para nós continuarmos, né, irmãos? Anjos, ali, eles adoraram Jesus. Né? Então todos no presépio, eles são adoradores de Jesus. Os anjos são adoradores. Os pastores, eles vêm adorar Jesus. Se a gente puder, então, colocar também os reis magos ali, eles também vieram adorar Jesus, trouxeram presentes para Jesus. E até os animais, de certa forma, eles estiveram ali naquele ambiente, em adoração a Deus. Agora, o principal sentido da nossa vida, como cristãos, como humano, o principal sentido da nossa vida é a gente encontrar Jesus. Mas não apenas encontrar Jesus, mas seguir Jesus. É mais do que encontrar, é seguir Ele como o único Salvador. Por isso a gente precisa de perceber se isso é importante para a gente, encontrar Jesus é importante para a gente precisa de perceber a oportunidade que Deus está dando para a gente conhecer Ele. Deus está dando oportunidade para a gente conhecer Ele. Quantas oportunidades. Mas aí o que a gente vai fazer com essa oportunidade? Pergunta para o irmão, o que você vai fazer com a sua oportunidade? Bom, houve personagens na história bíblica que eles tiveram a oportunidade de conhecer e de seguir Jesus. Eles tiveram a oportunidade. Os pastores foram lá. Os reis magos foram lá. Mas essas outras pessoas, elas não estiveram lá. E é sobre elas que eu quero falar hoje com você. Elas perderam a chance. E por que elas perderam a chance? Por que elas ficaram de fora? Por que elas perderam a oportunidade? E a gente tem que estar atento a isso, por quê? Porque às vezes nós também perdemos a oportunidade. Nós também perdemos a oportunidade de seguir Jesus. Nós perdemos a oportunidade de adorar Jesus. Então quero te falar sobre quatro pessoas aqui, 4 tipos de pessoas que elas ficaram de fora. Elas podiam estar lá e elas ficaram de fora. A primeira delas está em Lucas, no capítulo 2. Vamos ler o versículo do 1 ao 6. Diz assim, olha. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto,
convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi. Então, peraí, onde que o José estava? José estava em qual cidade? Oi? Nazaré, né? Ele estava lá em Nazaré. Olha lá. Ele subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para onde? Para a Judéia. A Judéia é a cidade de Davi, né? Ali é a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E o versículo 6, estando eles ali, aconteceu de completaram ali os dias. Então chegou a hora de Maria ter o bebê. Então olha só, havia uma profecia, tá certo? Uma profecia lá de Miqueias, dizendo que Jesus ia nascer na cidade de Belém. José e Maria, eles estão lá na cidade de Nazaré, e eles não estão planejando viajar nada. Mas acontece que Deus tem um plano. Fala para o irmão, Deus tem um plano, irmão. Deus tem um plano, e quando Deus tem um plano, ele vai fazer articulações, né? E aí esse homem aqui que estava no governo, esse governador César Augusto, ele então se levanta para fazer um decreto. E ele decreta então que todo mundo tinha que sair dos lugares onde eles estavam, tinha que ir na sua própria cidade para fazer o recenseamento. E foi por causa dessa lei. Quer dizer, esse homem foi usado por Deus sem ele perceber. Senão José ia ficar lá, em Nazaré. Você acha que ele ia sair com a mulher dele grávida, quase para ter o bebê? Você acha que ele ia sair de lá? Não ia sair. Mas Deus armou para que ele saísse de lá usando esse homem, César Augusto. Ele ordena então esse censo para poder arrecadar impostos. E ele não sabia nada, mas ele estava então cumprindo uma profecia bíblica sobre o nascimento de Jesus. Agora, a falta de conhecimento desse homem, do plano divino, deixou ele fora. Então, olha só, muitas pessoas vivem como César, né? Eles vivem as suas vidas sem perceber que Deus está agindo. Deus está fazendo coisas acontecerem. Deus está controlando situações, levantando pessoas num canto, em outro, levantando governadores para fazer, para decretar. E muitas pessoas não percebem. Às vezes, tem muita gente na igreja mesmo, ignorando a vontade divina. Né? Ignorando a vontade divina. Então, a primeira coisa que faz a gente ficar de fora é falta de conhecimento a respeito de Deus. Isso deixa a gente de fora das bênçãos do Senhor. Isso faz com que nós estejamos fora daquilo que Deus tem para a gente. Então, o que a gente precisa de fazer? Nós precisamos de conhecer mais a palavra de Deus. Amém? Precisamos conhecer mais. Não importa se você é usado por Deus. Esse homem aqui, César Augusto, ele foi usado por Deus. Mas e daí? Ele não conhecia Deus. Ele achava que ele estava no comando. Ele achava que ele tinha o poder de dirigir. O segundo tipo de gente que fica de fora, que podia estar lá naquela noite e encontrar Jesus,
é gente que está ocupado demais. Pergunta para o irmão, você é ocupado demais, irmão? Vamos lá no versículo 7. A Bíblia fala que ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E deu então à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O estalajadeiro, o homem que tinha ali a estalagem de Belém, esse homem ele teve pertinho, José, Maria estiveram na porta dele. José e Maria conversaram com ele. Mas ele estava tão imerso, tantas tarefas. Imagina como que estava naqueles dias a situação. Não tinha lugar. Em todos os lugares estava fechado. Né? Não tinha hospedagem. Então, aquele homem não tinha lugar. E por que ele não tinha lugar? Ele podia talvez preparar algum lugar para Jesus. Podia preparar algum lugar para José e para Maria. Mas ele não percebeu o evento divino que estava acontecendo. Ele não percebeu o que Deus estava movendo naquele lugar. E por isso ele ficou fora. E muitas vezes, irmãos, a correria do dia a dia, às vezes impede as pessoas de perceber que Jesus está à porta. Às vezes, a nossa correria, às vezes a gente corre com tantas coisas, né? Nós corremos para tantas coisas, fazemos tantos serviços, e às vezes nós não temos tempo. Não temos tempo para buscar o Senhor. A falta de tempo e de prioridade, então, pode negligenciar Cristo. Tá certo? Que é a verdadeira razão do Natal. A verdadeira razão do Natal é Jesus. E às vezes a gente também se perde lá, a gente fica com tanta coisa, que tem que fazer o peru, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, e a gente esquece que aquele dia é para a gente também adorar Jesus. É para a gente colocar Jesus no lugar dele. É para a gente mostrar para Jesus que nós somos os seus adoradores. Né? Que ele é importante na nossa vida. Então, às vezes, nós perdemos a oportunidade porque nós não percebemos na correria do dia a dia. Quantas vezes você está na correria e você termina o dia e você deita na cama e você fala, puxa vida, hoje eu nem orei. Hoje eu nem li a Bíblia. Hoje eu nem falei com Deus. Né? Levantei e vivi a vida aí totalmente fora daquilo que Deus tem para mim. Então, fala para o irmão, cuidado, irmão, com a sua correria. Tem gente que acha que a gente tem que ficar fazendo coisas, né? Às vezes a igreja, às vezes mesmo na igreja, nós ficamos fazendo coisas, e esquecemos que o principal é a gente adorar Jesus. Esse é o segundo tipo de gente que fica fora. Gente que não tem tempo, né? Gente que fica fazendo coisas. Terceiro, versículo 15 até o 18. E vendo e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém. Vamos lá até Belém e vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então, primeiro eles tiveram uma revelação. Mas eles falaram, vamos lá conferir. Tá certo? Vamos lá para a gente conferir se é esse realmente uma revelação de Deus. Verso 16. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Verso 17. E vendo, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Então, quando eles viram, o que eles fizeram? Eles foram o quê? Divulgar, falar
fazer propaganda, evangelizar, porque eles encontraram, né? Realmente aquilo que Deus tinha falado era verdade. Aqueles anjos que apareceram, que a Bíblia fala que se aparecer um anjo vindo do céu, né? Um anjo de luz. E Paulo ele fala assim: se trouxer um evangelho diferente desse aqui que eu tenho pregado para vocês, é maldição, pula fora. O Paulo fala isso. Então eles também aqui, olha só, eles viram os anjos, aquilo, imagina só aquela cena, né? Aqueles anjos, primeiro desce um e começa a falar, de repente aparecem milhares e começa a cantar, e eles começam a ouvir sons celestiais no meio daquele pasto, né? Aquela luminosidade que devia emitir aqueles anjos, que coisa linda que era aquilo. Mesmo assim, o que eles fizeram? Vamos lá, vamos ver. E eles foram até lá, né? Foram até lá. E quando eles viram, então eles falam: nós temos que falar para os outros. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos de falar para as pessoas que Jesus está aqui, que o menino nasceu. Então os pastores, eles acreditaram e eles buscaram o bebê na manjedoura. Só que aqui o que acontece? Muitas pessoas, olha só, todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Eles ouviram. Os pastores foram lá e falaram para eles. E o que eles fizeram? Nossa, que legal, que da hora. Meu, chega até a arrepiar na hora que você conta isso aí. Mas eles foram ver Jesus? Não. Eles foram seguir Jesus? Não. Então, eles ficaram de fora por quê? Porque eles não investigaram a verdade por si mesmos, né? Muitas pessoas ouvem o evangelho, ouvem a palavra de Deus, mas não se compromete com Jesus. Às vezes você vem domingo após domingo e você ouve a palavra de Deus e Deus começa a trazer pressão sobre a sua vida, mas você quer ficar do jeito que está. Você não quer dar resposta. Você não quer se envolver mais. Você acha que já está muito bem do jeito que você está. Né? Eu abro a minha casa para uma célula e está bom. Eu faço isso, eu participo do ministério, então está bom. Mas o Senhor, Ele quer que a gente siga Ele, né? Quer que a gente seja discípulo. Então tem pessoas que ouvem o evangelho, mas não se comprometem a seguir Jesus. Tem pessoas que ouvem o evangelho, mas não quer largar, às vezes, o pecado. Ele quer continuar com aquilo ali. Ele ouve, mas ele não se posiciona. O que demonstra isso? Quero dizer uma coisa para você, irmão. Incredulidade. E foi por isso que algumas pessoas não estiveram ali, naquele dia que Jesus nasceu. Os pastores estiveram, porque eles acreditaram. Mas teve gente que não esteve. Por quê? Eles só ficaram admirados. Eles só acharam legal. Mas isso não adianta. Deus quer mais da gente. Fala para o irmão: Deus quer mais de você, irmão. Aleluia. Vamos para o quarto. Né? Vamos lá no versículo 21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então, olha só, no 8º dia, Jesus foi levado para ser circuncidado. Quem fazia isso era um sacerdote. Quem fazia isso era um sacerdote. Pense então, irmãos, no rabino que circuncidou Jesus. Ele era um religioso, né? Ele era um religioso. Ele esteve perto de Jesus. Ele tocou no Messias, mas ele não reconheceu o Messias. Agora, considere então os principais sacerdotes e os escribas, que foram chamados pelo rei Herodes
Foram chamados pelo rei Herodes, lá em Mateus, no capítulo 2. Eles foram chamados pelo rei Herodes. E quando os sábios eles chegaram em Jerusalém, seguindo a estrela, isso daí tempos após, né? Herodes chamou e perguntou para eles: onde que está o rei dos judeus que eu quero ir adorar ele? Mas não era verdade. Ele não queria adorar nada. Ele queria saber onde estava Jesus para poder matar Jesus. Ele queria saber onde estava Jesus para matar Jesus. E aí, eles citam, né, Miqueias capítulo 5, verso 2. Coloca Miqueias 5, verso 2 aí para a gente. Então, muitos anos antes, já tinham lá: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veio da eternidade. Ele era eterno. Ele ia vir da eternidade para poder nascer, se tornar humano, né? E aqui está dizendo aqui, olha, Belém Efrata. É lá que Jesus nasceria. E ele está então agora, eles sabem disso. Veja só, eles conhecem. Eles conhecem, os religiosos, eles conhecem a profecia. Eles conhecem a palavra. Mas eles não reconhecem Jesus como Messias. Mesmo com o Messias diante deles. Eles estão muito confortáveis com as suas crenças, suas tradições. Sabe, gente fica presa nas suas tradições. Rejeitam a verdadeira mensagem do Natal. Eles não perceberam que Jesus era o Salvador e isso afastou eles da presença de Deus. E aqui então eu quero falar o que nos afasta muitas vezes e não deixa a gente ir além é a nossa religiosidade. Só que às vezes essa palavra religiosidade às vezes não tem sido bem usada. Então se um cara ele é crente para valer, né? E ele busca realmente servir o Senhor, alguns crentes olham para ele e falam assim: você é muito religioso. Você tem muita religiosidade. Né? Está perdendo o significado dessa palavra. Na verdade, a religiosidade, ela pode afastar a gente de Jesus, porque a gente fica preso apenas em rituais, a gente acha que a gente está pronto. A religiosidade faz isso com a gente acha assim: eu tô dando dízimo, eu estou lendo a Bíblia, eu faço minhas orações. Só que às vezes você está fazendo tudo isso, mas aí você trata a sua esposa de qualquer jeito. Inclusive tem até uma mensagem para os homens aqui, que trata a esposa de qualquer jeito. Por que você casou com mulher? Devia ter casado com homem. Se você trata a sua esposa igual homem. Perdão, corta essa parte depois, Guilherme. Senão vai que os caras acreditam. Fala lá, o pastor está mandando casar com homem agora. Sabe? Mas é. Então, às vezes, a gente está ali cheio das nossas religiosidades, nós parecemos uma coisa, mas no fundo, nós estamos sendo outra. Isso é religiosidade. Religiosidade é a gente dar uma de hipócrita. É a gente ficar ali mostrando uma coisa, ou querendo cobrar uma coisa das pessoas que a gente não faz. Às vezes a gente quer cobrar uma coisa das pessoas e falar: tem que fazer isso aqui, mas você mesmo não faz. Isso é religiosidade. Então os religiosos, eles conheciam a profecia, eles sabiam onde Jesus estaria, onde nasceria Jesus, mas eles não foram. Eles não se preocuparam em buscar, em ir atrás. Eles ficaram apenas com seus rituais,
mas não tinham relacionamentos. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele procura por verdadeiros adoradores. Deus, ele quer verdadeiros adoradores. Adoradores que adorem a ele em espírito e em verdade. Deus quer pessoas que realmente estejam dispostas a segui-lo, né? A deixar aquilo que você vê que está atrapalhando na sua vida espiritual, você percebe que tem alguma coisa te atrapalhando de você avançar, larga fora. A Bíblia fala assim, olha, se você vê que o teu olho direito te faz pecar, pega e arranca ele fora. Porque é melhor você, sem um olho, você entrar no reino de Deus, do que com os dois, você ser lançado no inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela fora. Porque é melhor você entrar sem uma mão do que com as duas, você ir para o inferno. Então nós precisamos de perceber, tem algumas coisas que estão impedindo você de ter um relacionamento com Jesus. Sabe, religiosidade, deixa eu te falar, religiosidade é a gente vir aqui para oração e a gente ficar conversando, a gente não orar. Isso é religiosidade. Religioso não é aquele que está orando. Religioso é aquele que não está orando, que é um momento de orar e ele não ora. Religioso é aquele que ele tem que ler a Bíblia e ele não lê. Ele acha que o pastor tem que ler por ele. Isso é religiosidade. Parece que não, né? Agora tem gente que lê por ritual, tem gente que faz por ritual e tem gente que fala, não vou fazer porque eu não quero viver a religiosidade. Então a gente tem que separar isso. A gente tem que entender isso. Tá certo? Que nós precisamos. Então, estamos aqui para orar, então nós vamos orar. Nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos procurar ser intenso na nossa oração. Sabe, se tem alguma coisa que nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, então nós vamos ajoelhar, nós vamos buscar, nós vamos nos arrepender. O religioso não. O religioso, ele vê ali assim, ele fala assim, não, mas eu não posso mostrar para os outros que eu sou pecador. O que vão pensar de mim? Esse é o religioso. Entendeu? Isso é religiosidade. Agora, o que não é religiosidade? É aquele cara falar, poxa, tá, essa palavra aí fala comigo. Eu sou pastor, eu sou o que for, mas eu tenho que me consertar nessa área, então eu vou buscar o Senhor agora. Eu vou me colocar diante do Senhor. E às vezes, quando você não confessa, você fica com esse negócio escondido aí, e vou te falar uma coisa. Aí você não avança. Você não avança na sua vida espiritual. Você fica preso, você fica parado. E você fica dentro da igreja, morrendo. Está na hora da gente largar essa religiosidade. Porque esse tipo de religiosidade separa a gente de Deus. Tá certo? Então, se nós estivéssemos lá naquela noite, na noite que estava lá José, Maria, aqueles animais, aqueles pastores, será que a gente ia ignorar? Porque agora nós estamos falando que não. Mas e se a gente estivesse naquela situação? Será que a gente não ia ficar com vergonha? Porque tem gente que tem vergonha, né? Veja só. Não, peraí. Porque hoje a gente vê tantas igrejas, né? Às vezes igrejas tão ricas, como tem na Bíblia. Tem igrejas ricas e igrejas pobres. Financeiramente falando. E às vezes tem pessoas que pensam assim, mas eu não vou levar alguém, né, num lugar como esse. Está faltando um negócio ali, está faltando outro aqui. O que eles vão pensar? Eles têm que ir numa igreja, eu vou apontar para eles uma igreja, que é importante eles conhecerem Jesus, vou apontar uma igreja que tenha mais um design mais legal. Eu acredito que se fosse assim, pessoas que pensam desse jeito não levariam ninguém naquela noite, naquele lugar. Entende? Porque eles iam falar, gente, o rei, o Salvador está onde? No meio dos bichos. No meio das fezes. Tem fezes. Os irmãos que iam chegar no culto lá, igual os pastores chegaram já todo sujo, né? Mas e aquelas pessoas que iam chegar ali naquela reunião?
como que eles chegariam? Né? Será que se o César Augusto tivesse ido lá, será que ele não ia pedir para o pessoal ir lá fazer uma limpeza antes? Pois é. Então, irmãos, como será que a gente agiria? Será que a gente seguiria realmente os sábios para adorar Jesus? Os pastores? Será que a gente ouviria as suas histórias? E aí, se a gente tivesse tempo, a gente ia atrás? Talvez a gente ficasse impressionado com o que eles iriam contar para a gente. Mas assim como perdeu o significado, muitas pessoas perderam o significado do Natal naquela época. Hoje também muitas pessoas perdem o significado do Natal. Que Natal não é só um dia. Natal é a nossa vida. A gente precisa de ir constantemente a Jesus. Nós precisamos de todos os dias. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos adorar Jesus. Nós não podemos rejeitar, nós não podemos ignorar que Deus ele tem um plano. E que ele vai fazer coisas acontecerem, né? Ele vai mexer até com governos, se precisar, para poder mexer com você. Até com governos. Mas que não apenas nesse Natal, mas durante os próximos anos da nossa vida. Sabe, que a gente possa buscar viver realmente uma vida com Jesus. E viver uma verdadeira celebração. Celebrar com Jesus. E eu pergunto, o que tem impedido você de conhecer Jesus com mais intensidade na adoração? Será que você anda muito ocupado? Será que é a sua religiosidade que esconde os seus pecados e você não avança? Será que é porque você não está buscando conhecimento de Deus, igual o César Augusto, né? O que está te impedindo? Curva sua cabeça, feche os teus olhos. Eu queria que você orasse a Deus e falasse com o Senhor hoje. Senhor, eu quero seguir o Senhor. Eu quero ter lugar. Jesus não entrou naquela estalagem porque não tinha lugar. Mas eu espero que nós tenhamos lugar para Ele na nossa vida. Que nós tenhamos lugar para o Senhor. Ore a Deus. Fala com Ele, é você e o Senhor agora. Espírito Santo. Teu Espírito Santo possa falar nos corações. Possa falar nas vidas. Senhor, nós queremos que o Senhor encontre lugar, Pai, em nós. Encontre lugar, Senhor Deus, em nós. Para que nós possamos, Senhor Deus, realmente te adorar. Oh Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Queremos, Senhor Deus amado, atrair a presença do Senhor. Queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores. O Senhor procura, Senhor Deus, adoradores, Pai, que realmente se entregam a Ti. Que realmente estejam dispostos a dizer não, Pai, para o mundo e sim para o Senhor. Oh Espírito Santo. Shomanacanta labalaba sericanta labalaba sericanta lamanai. Remanacanta labalaba sericanta labalaba sericanta lamanai. Shondarabalaba sericanta labalaba sericanta lamanai. Oh Espírito Santo de Deus. Senhor, que esse seja um tempo, Senhor Deus amado, um tempo, Senhor Deus, de celebração a Ti, ó Pai.
Senhor, que nós possamos lembrar que o Senhor nasceu, o Senhor viveu uma vida, Senhor Deus, de cruz aqui nessa terra e morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados, para nos salvar. E nós somos gratos pelo teu nascimento. Nós somos gratos pela tua decisão de se tornar homem e de vir a essa terra para nos ensinar como viver a nossa vida. O Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra. O Senhor mostra, Senhor Deus, para homens e para mulheres como nós devemos viver. Nós queremos ser teus discípulos, Pai. Queremos ser teus discípulos. Senhor, queremos seguir os teus passos. Queremos, Senhor Deus amado, abrir mão, Senhor Deus, dos nossos rituais. Senhor Deus, daqueles pensamentos que às vezes, Senhor Deus, nós colocamos na nossa mente e achamos que aquilo ali é a verdade, mas quando nós confrontamos com a palavra de Deus, vemos que aquilo ali não é a verdade. Queremos, Senhor Deus, seguir, Senhor, a tua palavra. Nos dá, Senhor Deus, conhecimento. Senhor, que a igreja, Senhor Deus, possa buscar conhecimento. Tua palavra diz, Senhor Deus, que o teu povo perece por falta de conhecimento. Oséias disse isso para a gente. Nós precisamos aqui, Senhor, de conhecimento. Que o Senhor nos revele, Senhor, através de escolas, através de ensinos, ministrações, Senhor, formas de nós te seguirmos, Pai. Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós queremos, Senhor, largar agora, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está tomando nosso tempo. Quantas coisas, Senhor Deus, tem tomado nosso tempo. Senhor, nós preenchemos a nossa vida, Senhor, com tantos afazeres que nós esquecemos, Pai, de nos dedicar a Ti, de ter um tempo contigo, de separar um tempo de intimidade com o Senhor. Pai, nós queremos, Senhor Deus amado, pedir perdão pela incredulidade. E quantas vezes, Senhor Deus, nós vimos, Senhor Deus, o Senhor agindo à nossa volta e nós achamos que somos nós mesmos. Nós achamos que é na força do nosso braço que nós conquistamos. Esquecemos, Senhor, que o Senhor é que está abrindo as portas. Esquecemos que o Senhor é que está trazendo prosperidade e bênçãos para a nossa vida. Nós queremos pedir perdão, Senhor Deus, por toda incredulidade. Como igreja, nós pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor nos limpe, Senhor Deus, dessa incredulidade, desse mal, Pai, e que os nossos corações sejam cheios de fé. Senhor, eu oro, Senhor Deus, também para que nesse Natal, ó Pai, que nós possamos estar reunidos verdadeiramente em família, que haja paz, que haja alegria, que haja unidade, que haja fraternidade entre os irmãos, que não estejamos juntos apenas para cumprir um ritual, porque todo mundo faz, mas que nós possamos, Senhor Deus amado, nosso Natal, Senhor, sentar à mesa junto com os nossos irmãos, com os nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo, Senhor, e te agradecer e celebrar teu nascimento. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por ter vindo para a terra aqui, nascer e nos ensinar o caminho. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ti. Por isso eu declaro, Senhor Deus, que nós possamos, nesse novo tempo agora, um novo ano que daqui a pouco vai estar entrando também, que nós possamos, Senhor Deus, realmente ter o Senhor como nosso guia, como nosso Salvador. O Senhor, nós possamos ir para o Senhor, pedir direção para a nossa vida, não simplesmente sair vivendo a vida, mas queremos ter a Tua direção,
saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, que precisa, Senhor Deus amado, também de arrependimento, que o Senhor possa quebrantar o coração, Senhor, porque é melhor a gente arrancar um olho fora, é melhor a gente arrancar um braço fora do que com os dois ir para o inferno. Senhor, nós não queremos, Pai, que nenhum irmão possa se perder no caminho, mas queremos, Senhor Deus amado, que haja conserto, que haja restauração, e que nós possamos seguir e te encontrar, Pai, um dia nos céus, como está previsto na tua palavra. No nome de Jesus eu peço e eu te agradeço. Amém e amém.